Iniciamos agora o nosso encontro, nosso bate-papo, que foi preparado a conversa, tá certo? Esse é o momento de diálogo entre os representantes da rede de proteção, para compartilhar experiências e fortalecer ações de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. A dinâmica será dividida em 3 rodadas de perguntas e os integrantes da roda poderão se manifestar com falas de até 3 minutos, tá ok? Informamos também que a imprensa presente, atenção, poderá encaminhar suas perguntas por escrito, tá? Ao longo da roda aí dessa conversa, desse encontro. As perguntas serão organizadas e selecionadas para serem realizadas ao final desse evento, tá certo? Para isso, vamos convidar a presidente do Conselho Tutelar Oeste, cadê? Oeste, Patrícia. Vamos receber novamente com carinho Patrícia Soares, que irá mediar a roda de conversa para fazer uso da palavra. Seja bem-vinda, Patrícia, com você. Vamos receber com carinho, gente. Nossa conselheira e presidente do Conselho Tutelar. Boa sorte para você, bom encontro, boa conversa. Muito obrigada, Isaías. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, de quão importante é esse encontro com tantos atores, né? O pessoal do poder público, o poder privado, a imprensa, todo mundo esse compromisso do cuidado. Hoje, né, não é só um diálogo, mas é algo que exige muita da nossa atenção, que é a proteção da criança e dos adolescentes contra o abuso e a exploração sexual infantil. Mais do que trazer esse conceito, essa roda de conversa busca orientar, conscientizar e mostrar que existe uma rede de proteção unida, que somos unidos e que todos nós fazemos parte dela. Bem, para começar essa roda de conversa, é importante que as pessoas que nos acompanham aqui em casa entendam do que nós estamos falando. Muitas vezes o abuso, a exploração sexual não é facilmente identificado, né, Mônica? Por isso eu gostaria de conversar com você, Mônica, nossa conselheira tutelar, né, que está diretamente na linha de frente dessas situações. Mônica, você vai ter até 3 minutos para falar, nossa cronometrista está ali, a Yasmin, e a pergunta para você é, de forma simples, né? O que caracteriza o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes e em que situações isso costuma acontecer no dia a dia? Boa tarde a todos. Então, vamos falar então de uma forma básica, né? A exploração sexual era uma violência sexual, uma troca de lucro, benefícios, vantagens, né? Financeira ou não, utilizando criança ou adolescente para fins sexuais. Vamos dar exemplos: pagamento de dinheiro, presentes, comidas, drogas, o que favorece troca de atos sexuais. Prostituição de criança e adolescente, produção e divulgação de imagens de violação sexual, aliciamento pela internet para fins sexuais com vantagens envolvidas, intermediação por terceiro, agenciadores, familiares, redes criminosas. Tá? E o abuso sexual, ele acontece quando uma criança ou adolescente é envolvida em situações de caráter sexual por um adulto ou pessoa mais velha, por meio de manipulação, ameaça, confiança ou força sem que tenha capacidade de consentir. Isso pode ocorrer com contato físico ou sem contato, inclusive pela internet. Podemos dar alguns exemplos: toques íntimos ou carícias inadequadas, estupro ou tentativa, exposição da criança ou adolescente a conteúdo sexual, induzir atos sexuais, fazer a criança ou adolescente presenciar relações sexuais. Então, esse seria o abuso sexual. Então, só para diferenciar, o abuso sexual, a violência sexual contra a criança ou adolescente, e na exploração sexual, além da violência, existe troca, lucro ou benefício para alguém. Tá? Então, é só importante lembrar que a criança e o adolescente nunca são culpados. Então, se a gente tem uma suspeita, tem que procurar a rede de proteção, conselho tutelar, segurança pública, ou até mesmo o Disque 100, que todos têm ali o contato também 24 horas.
Isso mesmo. Alguém de vocês gostaria de complementar? Baseado nessa fala da Mônica, gostaria de complementar, Léo, com alguma informação baseado nessa fala? Não? Então, gente, quando a gente entende a complexidade dessas situações, fica evidente que o enfrentamento precisa ser articulado. Falando de poder executivo, Amanda, quero direcionar para você também uma pergunta. Um dos grandes desafios, né, e muitas vezes a violência não é visível, como a gente tem falado aqui, né? Quais os sinais, Amanda, que a gente identifica nos CRAS, nos CREAS, para fortalecer essa rede de proteção? Então, para cuidar, proteger as crianças e adolescentes, acho que o início de tudo é a proteção e a atenção às famílias. A gente, né, as equipes todas aqui da assistência que estão aqui, que lidam diretamente a vulnerabilidade, são muitas vulnerabilidades, a falta de informação, o medo da denúncia, a própria violência que às vezes acontece num lugar mais seguro, até dentro de casa, acho que um dos maiores desafios que a assistência encontra. O CRAS, ele trabalha com a prevenção. Então, a gente sempre fala, né, o serviço, a convivência, o fortalecimento de vínculos, a ligação ali direta à presença das famílias, tentar fazer com que ela saia daquela vulnerabilidade que ela está, daquela insegurança. O atendimento diário que as equipes fazem com as crianças e adolescentes, eles vêm diariamente, eles se deparam com diversas violências e diversos direitos que estão sendo violados. Então, o CRAS, o objetivo maior é a prevenção e o cuidado. Fazer com que as famílias estejam bem fortalecidas, bem estruturadas, com todas as oportunidades para que aquela criança e adolescente tenha todas as oportunidades para ter uma vida transformada, uma vida diferente. Então, o CRAS é prevenção. O CREAS, ele já trabalha quando a família, quando aquela criança e adolescente já teve algum tipo de direito violado. Então, é uma equipe técnica especializada com a parte da violação de direitos. Então, a parte tanto da assistência social, como a parte de psicologia, para tentar resgatar, para amenizar o máximo possível naquele impacto daquela violência que ocorreu, aquele direito que foi violado na vida daquela criança e do adolescente. Então, o nosso desafio, assim, eu acredito, que é levar a informação, levar que qualquer suspeita tem que ser feita a denúncia, porque não é aquele fato, ocorreu o fato de fato? Não. Se tem uma suspeita, se tem alguma possibilidade daquela criança e adolescente, como a Mônica colocou aqui, estar passando por algum tipo, porque às vezes é por um alimento ou por R$10, né, Mônica? Que diversos tipos de violência podem acontecer. Então, às vezes a gente fala que é a maneira mais rápida da rua, né? Então, por isso que o nosso desafio é ultrapassar e transformar a vida das crianças e adolescentes, a rede de proteção, e do CREAS tem a integração de toda a rede de proteção, que é saúde, educação, assistência social, segurança pública. Então, assim, é um desafio diário que as equipes têm, porque a gente precisa transformar a realidade daquelas crianças, que vai sendo um ciclo vicioso, porque pai e mãe já estão naquilo, por exemplo, né, uma menina passa por toda uma exploração sexual, acaba engravidando, e aquilo vai se tornando, né, doutor Paulo, aquilo repetido. Quando você vê, a gente vê muitas pessoas que falam, eu atendi a avó daquela menina e hoje atendo aquela menina que é a gestante. Então, o desafio é transformar essa vida e gerar menos impacto, e a nossa rede de proteção no município é muito fortalecida. Então, acho que hoje o nosso recado maior aqui, a gente está em transmissão ao vivo, é falar que todo cidadão araucariense tem a responsabilidade, tem que se conscientizar e ter o compromisso da responsabilidade de denunciar. Como a Mônica falou, tem o Disque 100 e outros canais que estão aí nas redes oficiais da Prefeitura, Conselho Tutelar, então são diversas. Então, é a gente denunciar para poder transformar. Sim, e não precisa ter provas, né, Amanda? Não precisa. Qualquer suspeita, qualquer possibilidade tem que ser denunciado. A gente fala lá na questão da política da mulher, né, que não pode meter a colher em briga de casal, mas se não se mete a colher, se mete sim. E criança e adolescente, muito mais ainda. Seja a criança que não está indo para a escola, é um direito que está sendo violado. Então, se o vizinho vê que a criança não está indo para a escola, tem que ser denunciado também. Então, do mínimo, né, coisa, até uma criança que está sozinha em casa é uma violação de direito também. Então, tem que ser denunciado, porque, por exemplo, o Conselho Tutelar não vai agir com punição, mas com prevenção e possibilidades que a rede de proteção cria para criar uma estrutura familiar, que esse é o nosso trabalho, criar uma estrutura familiar com condições para aquela família estar estruturada e encaminhando seus filhos. É muito bom você ter falado sobre isso, que a nossa função é proteger, não é punir, né? A gente vai sempre trabalhar no sentido de superar aquela violência, né? E considerando que 70%
das violências sexuais contra criança e adolescente acontece dentro de casa e é praticado por pessoas do convívio da família, eu quero direcionar uma pergunta para o doutor Eduardo, da Delegacia da Mulher. Queria que o doutor Eduardo, por favor, fale para a gente, doutor, como que a delegacia tem recebido esses comunicados e como que tem sido encaminhado essas denúncias quando o senhor recebe lá. Bom, primeiro eu gostaria de falar que talvez as pessoas que não trabalham diretamente com isso não têm conhecimento de que há muitos casos de violência sexual aqui em Araucária, né? Então a gente acha que não, aconteceu uma vez ou outra, não. Ali na delegacia a gente recebe no mínimo 2 vezes por semana denúncias de violência sexual praticadas contra criança ou adolescente. Então, se chegam 2 casos, imagine quantos que não acontecem, né? Por isso a importância desse evento. Parabenizo a todos pela realização. E a apuração, realmente não é fácil apurar esse tipo de crime, né? Ele ocorre dentro de 4 paredes, né? Mas a gente tem contado com apoio tanto do Poder Judiciário para realizar os depoimentos especiais das crianças, né, e dos adolescentes, que são quem pode relatar realmente o que aconteceu. E a delegacia também tem se estruturado. Hoje nós temos 4 servidores já habilitados a acolher a escuta dessas crianças e adolescentes. Então, essa é a prova fundamental, né, o depoimento, já que ocorre entre 4 paredes, a gente vai buscar a informação com quem sofreu, né? E realmente precisa ter profissional habilitado para chegar numa conclusão séria, né? Para a gente não cometer também nenhum equívoco e vira por nenhum inocente. Então, com profissionais habilitados, a gente consegue obter informação suficiente de que aquele crime realmente aconteceu, né? E continuando um pouco, né, nessa questão de repressão, né, dos crimes, a gente tem utilizado a Lei Henri Borel para solicitar o afastamento, né, do possível autor do crime, e temos pedido bastante prisão desses indivíduos, né? Nem sempre o judiciário tem entendido da necessidade da prisão preventiva, né? Mas esse é um tema polêmico que eu gosto de trazer para esses eventos, para a gente refletir, porque o abusador, ele vai continuar abusando, né? Então você pode afastá-lo daquela criança, mas ele vai tentar abusar de outra. Por isso que a gente pede muita prisão preventiva para tentar evitar esse tipo de crime, né? É isso, então. Muito obrigada, doutor Eduardo. O senhor falou, né, de vários casos que acontecem, que chegam na delegacia, mas também tem aqueles casos que não são notificados, que não são encaminhados, e que a demora, às vezes, pela pessoa não saber o que fazer. Assim, construindo essa linha de raciocínio, Léo, eu quero também te fazer uma pergunta. Você que é um assistente social, que tem um vasto conhecimento, uma vasta contribuição aí na proteção social, sobre o que fazer, né? O que a pessoa pode fazer, qual é o caminho correto, porque muitas vezes acaba perdendo a oportunidade de proteger por não saber o que fazer. Então, qual que é o caminho correto e o que é importante evitar nesse tipo de situação, quando é identificado ou tem uma suspeita de violência? Agradeço, Patrícia. É um dever estar aqui, é um dever falar sobre o tema. E se as crianças e adolescentes gozam de proteção integral, né, doutor? Se são prioridade absoluta, o poder público representado aqui, prefeitos, conselhos, justiça, Ministério Público, Conselho Tutelar, a nossa rede tão atuante, marcar esse território é fundamental. E tratar do tema e falar do que sabe, da competência de cada um, pegando, né, o que fazer, como se fosse uma suspeita, porque o Estatuto nos outorga já agir na suspeita, não precisa da consumação. No caso de suspeita, se for o cidadão comum, que está nos assistindo, a vizinha, ele pode, então, ligar para o Disque 100, que é um número já muito bem divulgado em todo o Brasil, garante o sigilo, ou para os nossos 2 conselhos tutelares. Araucária é uma cidade de grande porte que tem 2 conselhos tutelares, é a única no Paraná. Então, nós temos 2 conselhos, são 10 conselheiros, têm os telefones à disposição, trabalham 24 horas, então o cidadão pode ligar ao conselho tutelar na suspeita. Mas nós, enquanto rede, né, todos aqui trabalharam e lançaram o protocolo da rede de proteção,
um fruto do esforço capitaneado pela saúde, educação e assistência. Pode mostrar aqui para todos, e está disponível, digital e físico para todas as nossas equipes. Eles construíram todo um protocolo de agir. Então, o que eu vou falar aqui representa o que essas equipes construíram. Primeiramente, né, numa suspeita, eu tenho que fazer a notificação. A ficha de notificação é um instrumento que vai colocar esse caso em evidência, vai direto uma via para o Conselho Tutelar e a outra para a nossa vigilância epidemiológica na área da saúde, que vai colocar essa estatística, doutor, que o senhor fala, para um notificado, quantos que não são. Então, colocar no mapa para que as políticas públicas sejam construídas com esses dados. Aí, eu fiz a ficha de notificação, mas não para aí, né? Nós temos todo um treinamento para eu já fazer um encaminhamento implicado. Vamos ligar ao Conselho Tutelar, vamos ligar para os parceiros, passar o caso com a máxima ética e relevância possível de detalhes para que a atuação seja efetiva. Então, eu faço a notificação, mas eu também entro em contato, não só mando aquele e-mail, mas eu vou falar com o conselheiro do dia, explicar, vou ficar à disposição para caminhar junto, para atendermos aquela criança que fatalmente, se consolidado, irá ao CREAS e demais encaminhamentos. E aquilo que eu tenho que evitar precisamente o que a gente chama de revitimização. Da criança, digamos, foi identificado na escola essa suspeita, comuniquei ao Conselho Tutelar. Daí chega na delegacia, me conta a história, vou contar a história no Conselho Tutelar, vou contar a história para o promotor, para o juiz, então temos que evitar a revitimização. Esse relato já tem que ir direto, né, e ser considerado aquilo que foi identificado, e evitarmos essa revitimização, expor a criança, ficar contando e revivendo aquele trauma, né? Então é isso que temos que evitar e combater juntos qualquer indício para realmente impactar a cidade, mudando o cenário que foi nos apresentado aqui hoje. Muito obrigada, Léo. Lembrando quem está nos ouvindo, nos acompanhando, esse protocolo foi lançado ano passado, a gente demorou desde 2015 para concluir ele, e ele é a bíblia de quem trabalha na proteção da infância, né, Amanda? Todos os protocolos, encaminhamentos, ficha de notificação, está tudo ali dentro. E nós estamos servindo de referência, né, Amanda, para outras cidades que estão vindo aqui para ter conhecimento e desenvolver também um trabalho lá de proteção. Parabéns para a secretaria que está empenhada nesse trabalho. Para a rede, exatamente. Parabéns para a nossa rede. Continuando aqui com esse tema, uma situação que acontece muito no dia a dia é as famílias, às vezes, não querer registrar o boletim de ocorrência. Principalmente quando o agressor é uma pessoa de dentro de casa. É o tio, é o vô, é o pai. Mulheres também, a gente tem que lembrar que também cometem esse tipo de violência. E aí, doutor Gabriel, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do registro do boletim, né? E como que a delegacia tem encaminhado esses boletins, né? Para que as pessoas não tenham medo de registrar. Claro. O Maio Laranja ele não é só uma data simbólica, né? Ele é um chamado coletivo aqui à responsabilidade a respeito do tema da proteção integral às crianças e aos adolescentes. E nesse gancho do registro da ocorrência, é de suma importância que toda a população, toda a comunidade aqui de Araucária saiba que o registro da ocorrência é a abertura das portas aqui entre o que aconteceu e o procedimento formal, a investigação, todo o procedimento formal que vai ser realizado ali pela delegacia a respeito daqueles fatos. Então, a subnotificação, quando uma pessoa tem conhecimento de alguma prática nesse sentido e deixa de fazer essa comunicação, é um agressor a mais que possivelmente a gente vai estar mantendo nas ruas ou que não vai ser processado, não vai ser julgado. E a subnotificação ela é realmente um problema, não só, claro, nessa temática, mas como um todo. Então, as pessoas, às vezes, têm medo de ir até a delegacia, têm medo de se expor, mas cabe a ressalva justamente do Disque 100, que é um caminho ali que garante o anonimato, a pessoa ela não precisa ir até a delegacia, caso, né, seja um agressor do seio familiar, que o noticiante ele não queira se indispor com essa pessoa, muito embora a temática ela seja de uma importância tão grande que essa indisposição ela é realmente um dever, como a gente tem aqui falado.
Então, tem que se valer do Disque 100, tem que se valer do boletim de ocorrência, a porta da delegacia está sempre aberta para qualquer registro de ocorrência, seja um fato que tenha já ali todo um arcabouço de provas, de elementos que já indiquem a autoria, ou até mesmo, olha, estou suspeitando que, né, uma denúncia até mesmo com menos indícios, com menos fundamento, e aqui cabe a mim, cabe ao doutor Eduardo esse trabalho investigativo para que, ao fim, aqui, com o promotor, esses fatos já venham bem encaminhados com indícios ali para a gente tirar esse agressor das ruas, para que ele seja julgado, enfim. Então, né, nessa esteira, a investigação criminal é aquilo que vai materializar todos esses fatos que aconteceram, é onde a gente vai poder encaminhar para o fim desse procedimento, para que seja tomada alguma providência de fato contra esse agressor. Tudo isso começa com a notificação em sede policial, em sede do Disque 100, do 181, 197, 190. Os canais de denúncia são vários, né? Acredito que todos estejam aqui no site da Prefeitura, então é importante que as pessoas saibam justamente da importância dessas notificações. E até para quem está nos assistindo, né, doutor, essas denúncias podem ser, inclusive, para situações que estejam acontecendo em outra cidade, né? Ou esses canais eles são nacionais, né? E o senhor recebe aqui também os de Araucária. Sim, os canais são nacionais, né? A gente recebe denúncias de outros municípios, outros estados até, e o nosso papel enquanto polícia, enquanto setor investigativo, é justamente fazer esse intercâmbio de informações para que cada unidade, cada lugar saiba ali do que está acontecendo dentro da sua cidade e eles possam tomar as decisões. Muito obrigada, doutor. Eu quero passar agora a pergunta para o nosso juiz aqui, o doutor Paulo. Doutor Paulo, a gente falou sobre denúncias anônimas, sobre não revitimização da vítima, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como que o judiciário tem trabalhado para não revitimização, a partir de uma denúncia, de um encaminhamento de ficha de notificação. Boa tarde a todos e todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, poder estar, de alguma forma, representando o Poder Judiciário num evento como esse, né? O mês Maio Laranja é um evento muito importante, até por conta dessa invisibilidade que é dada, né, para esse tema. Nós, no Poder Judiciário, nós recebemos... a gente, na verdade, tem uma lei, né? Tem a Lei 13.431/2017 no Brasil, que prevê a possibilidade de que a escuta dessa criança seja realizada de duas formas, né? Ou essa escuta especializada, que fez referência, né, nosso delegado, ou o depoimento especial, né? Esse depoimento especial ele é realizado uma única vez, né? É garantido o contraditório para aquela pessoa que está sendo, de alguma forma, acusada da prática do ato. Então, existe ainda alguma demora, porque é necessário citar essa pessoa, intimar essa pessoa, poder constituir advogado ou não para participar dessa audiência. Mas essa audiência ela não é realizada diretamente na sala de audiência por nós. Essa oitiva ela é realizada num ambiente adequado, preparado para que seja ouvida essa criança ou esse adolescente, sempre que ela for vítima de qualquer daquelas violências que foram, né, mencionadas pela Mônica, seja por abuso sexual, seja por ser testemunha de um ato, né, nesse sentido. E nessa audiência tem uma psicóloga judiciária e um psicólogo também lá no Poder Judiciário, que eles participam primeiro de uma reunião inicial com essa criança, verificam se ela tem possibilidade de dar o relato, né, ou se eles sugerem que seja substituído, talvez, por uma perícia psicológica, né, por essa oitiva, né, e dando parecer positivo nesse sentido, que a criança é apta, porque, como vocês falaram, né, o silêncio muitas vezes ele ajuda o agressor e muitas vezes a criança ela não sabe falar, até pela idade. Então, assim, a gente tem que estar muito atento também a esses sinais, né? E esses sinais às vezes fazem com que a gente não possa ouvi-la, mas a preferência é sempre tentar ouvir. Inclusive, caso, né, o adolescente queira ser ouvido perante o juiz, ele pode também, né? Ele tem essa faculdade, né? De qualquer forma, é designada uma audiência, então, né, para depoimento especial. Se o suposto agressor for uma pessoa imputável, maior de idade, é realizado perante a vara criminal. Se for um adolescente, daí sim, por ser um ato infracional, vai ser realizado lá por nós na vara de infância e juventude. E nessa audiência é dada a oportunidade de que esse adolescente ele possa
dar o seu livre relato, né? A gente evita essa revitimização também não fazendo perguntas, não sendo fazendo perguntas de forma direta, deixando que essa criança, essa vítima, né, desse abuso, ela possa contar com as suas palavras, da sua forma, porque a gente vê, né, até que no dia a dia, que talvez o primeiro ato de prevenção que nós devêssemos... eu sei que passei o tempo, mas só um pouquinho. Isso é muito importante. Mas o primeiro ato é, de fato, a educação, né? É isso que vocês estão fazendo aqui hoje, conversando um pouco. A criança tem que saber assim, o que é o corpo dela, saber que ela tem partes íntimas, saber que ela não pode admitir um toque sem consentimento. Ela tem que entender essa questão, né? O crime muitas vezes acontece dentro da residência, ela às vezes não sabe para quem contar, muitas vezes a gente sabe que a pessoa acha que está exigindo um segredo. A gente tem que ensinar que segredo com vergonha, com dor, com violência, não é segredo, né? Que tem que buscar o conselho tutelar, tem que ligar no Disque 100, tem que procurar o ISA, né? Alguém tem que dar ouvido para essa criança, né? Então, assim, o Poder Judiciário tenta fazer dessa forma, não revitimizá-lo, ouvir apenas uma vez, não repetir, salvo se for extremamente necessário ouvir novamente. E existem diversos fluxos e protocolos que são adotados para que isso se dê da forma mais adequada possível sob o ponto de vista dessa criança. Mas, inevitavelmente, a gente acaba que existem, né, diversas formas não vou dizer violência institucional, mas assim, a criança ela tem que passar pela delegacia, passa pela escola, passa pela IML, passa às vezes por essa audiência. Então, assim, o procedimento ele ainda é um pouco burocrático e mesmo com tudo isso que a gente tenta fazer, ele é complexo, né? Demanda a atuação de todos nós que estamos presentes aqui e cada um na sua parcela tenta, por isso que é importante essa reunião, né? Tenta chegar num consenso para evitar que essa criança sofra mais do que já sofreu. Desculpa. Pegando um gancho no que o senhor falou, da criança falar em vários lugares, né, que a gente tem hoje a lei Henri Borel, né, porque Henri Borel falou em vários lugares, né, a gente precisou que o óbvio, que era a proteção da infância, se tornasse uma lei bem estruturada que garanta que nós todos aqui possamos, né, proteger ela de forma eficiente. E falando em eficiência, em efetividade, doutor Almir, quero direcionar essa pergunta para o senhor. Como que o Ministério Público atua para garantir que essa proteção aconteça de forma eficiente? Inicialmente, também gostaria de ressaltar, né, a importância deste evento, né, no Maio Laranja, na municipalidade, né, envolvendo as secretarias, envolvendo também as associações comerciais e industrial, que o recado geral é esse, né? Nós temos que romper o pacto do silêncio que envolve a prática de violências e abusos sexuais contra crianças e adolescentes. O abusador, ele ganha no silêncio. A sociedade não pode compactuar com isso. Esse, né, é o carro-chefe que o Ministério Público traz nas campanhas que faz há alguns anos. Nós estamos partindo agora para a 4ª ou 5ª campanha, a partir da semana que vem, mas é exatamente isso. E a efetividade, ela começa já no trabalho, né, de nós lutarmos contra a relativização, né? A criança falou, mas será essa relativização do relato, a relativização até da idade? Mas veja bem, ela já tem uma certa idade, já pode eventualmente decidir ou não. Não, nós combatemos essa relativização enquanto Ministério Público. Por isso, né, até no protocolo que foi construído ao longo de anos, o Ministério Público teve uma participação, né, por também entender que, como as situações, né, dessa natureza acontecem muitas das vezes no ambiente familiar, há uma necessidade de preparo, né, dos equipamentos e dos locais onde essa criança passa a frequentar. Ela no CRAS, é na educação, é no posto de saúde. Então, o protocolo e a própria capacitação dos profissionais que atendem, né, as crianças, para estar atento aos sinais, né, da violação dos direitos daquela criança, daquele adolescente, é muito importante. Nisso o Ministério Público tem a participação. Quando dá notícia, né, o Ministério Público atua
em prol da criança, na Promotoria da Infância e Juventude, com a adoção das medidas de proteção para aquelas famílias, e o Ministério Público, como titular exclusivo da ação penal pública, também, na esfera criminal, busca, né, a aplicação da lei e a responsabilização criminal do agressor, né? E é importante também dizer, né, nesse aspecto, né, que o Ministério Público, nesta situação, luta também contra a relativização, né, de entendimentos que, entendo eu, que não cabe hoje, em pleno século XXI, nós estamos chegando no segundo quarto do nosso século XXI. E tem pessoas que ainda entendem por relativizar, né, inclusive decisões judiciais que, ao longo do tempo e desse ano, foram destaque até na imprensa, de que achar que crianças, né, de 12 anos, elas podem, né, consentir ou não com a prática, né, de atos sexuais. Olha, isso é absolutamente, né, um retrocesso e nos lança, né, a um processo incivilizatório. Hoje nós temos que entender que criança e adolescente tem que estar ao largo dessas violências, e relativização disso é algo que é muito prejudicial. Nós, né, enquanto Ministério Público, lutamos sempre para que essas situações, nos processos criminais, sejam, né, absolutamente combatidas e que elas, né, sejam revertidas. Né. Mas é um trabalho árduo e é um trabalho não restrito a um mês. Né? O mês é o da conscientização, mas o recado para a sociedade, que é o que está sendo colocado aqui de uma forma, né, muito importante pelo próprio município, é isso. Existem canais para que se quebre esse silêncio, e esse silêncio tem que ser combatido. Né? Denuncie. Você não precisa ter a prova plena, uma mera suspeita que você conheça, alguma criança que seja seu familiar, alguma criança próxima, alguma situação que você evidenciou, denuncie, é importante. Tem o Disque 100, tem medo de se expor, é a denúncia anônima, é resguardado o sigilo. Essa documentação, com o máximo de informações que você prestar, vai chegar no Conselho Tutelar, vai chegar na Delegacia de Polícia da cidade, né? Vai ser possível fazer com aquela criança uma intervenção positiva pelos equipamentos que existem aqui. Então, isso é muito importante. Tá? E o Ministério Público atua nas pontas da prevenção, na ponta da responsabilização criminal, na ponta do atendimento, né, à violência sofrida para aquela criança e a disponibilização de tudo aquilo que aquela criança vai ter, e vai ter muito, porque isso deixa marcas, né, muitas vezes por uma vida inteira. Tá? É esse o nosso, né, papel nessa luta. Muito obrigado, doutor Almir. E continuando ali o que o doutor Almir falou, a gente tem uma boa relação da nossa rede com o Poder Judiciário, com as polícias, né, com o terceiro setor, e isso faz da gente assim, muito forte na proteção. Né? Então, a gente agradece assim, por ter essa boa interlocução com todos que devemos proteger as crianças. E também, né, a gente já falou aqui de política pública, né, o quanto é importante essas políticas públicas para a proteção. Quero direcionar agora a pergunta para o pastor Castilhos, que é presidente da Câmara de Vereadores, né, para que fale para nós, pastor, sobre essa questão da política pública, né, como que o legislativo pode contribuir para fortalecer a nossa rede. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos. Essa é a pergunta que a gente se faz todos os dias, eu acredito, lá, o vereador, quando ele tem contato com um assunto, com uma pauta, o que a gente pode fazer, o que vamos fazer, além de discutir, além de falar, para colocar movimento nas palavras. Né? Quero protestar com essa plaquinha do 3 minutos aqui, porque pastor e vereador, 3 minutos é impossível, mas eu vou me esforçar. Mas como o tempo é pouco, eu só quero falar então de um projeto que nós lançamos já o ano passado, lá na Câmara Municipal, já no Maio Amarelo, que nada mais é do que trazer aqui para o nosso município, trazer a realidade. Eu acho que a Amanda também, quando foi presidente, ela abraçou o projeto Todos contra a Pedofilia, também levantou essa bandeira, né, Amanda? Então, vejo que não é algo novo, a gente imita aquilo que dá certo.
E o ano passado fizemos, e esse ano, mais uma vez, estamos com o programa Todos contra a Pedofilia, abraçamos. E o tema desse ano, que nós, junto com a nossa diretoria lá de comunicação, eles fizeram assim: você aprendeu a ignorar, mas uma criança não deveria ter que gritar nem desenhar para ser ouvida. Então, o tema é uma pergunta, né? Entendeu ou quer que desenhe? Nós colocamos lá nos corredores da Câmara Municipal, nos gabinetes, desenhos reais de crianças, né, que gritam, um grito silencioso, de alguém que, quando desenha, a criança, quando desenha, já foi, né? Já foi violentada, a inocência já foi roubada, mas ela está tentando, de alguma forma, pedir ajuda, né, do jeitinho dela, da forma que ela faz. Então, nós também desenvolvemos um vídeo, eu quero passar o vídeo, que o tempo está correndo ligeiro ali. Está mais rápido para mim esse negócio aí. Só que a gente desenvolveu em todas as sessões, em todos os eventos que são gravados na Câmara, a gente passa esse vídeo aí no início. Um pouco pesado, chocante, porque não tem um final feliz. E a gente quer mostrar isso. Existem muitas histórias sem final feliz, todos os dias acontecendo, e nós precisamos nos mover e fazer alguma coisa. Essa é a mensagem dura, porém real e verdadeira. Né? Acho que está na hora da nossa cidade parar de ignorar e enfrentar com coragem, né, as situações que, como disse aqui o doutor, todos os dias estão acontecendo. Talvez perto da nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, nas igrejas. Como pastor, quero falar sobre isso. E, então, a gente quer trazer ação, trazer a luz, e para isso nós desenvolvemos essa campanha. E agora, dia 13, depois de amanhã, quero fazer um convite a toda a cidade. Nós vamos ter ainda lá um fórum de discussão de políticas públicas, para que a gente possa participar também e entender um pouco mais. Porque eu acho que esse é o grande desafio, né? O que de fato eu posso fazer? O que de fato como eu posso construir e evitar que outras histórias não terminem assim, com um fim trágico. Quero convidar toda a cidade, e num ato aqui, quero chamar o vereador Ricardo Teixeira. Seguimos aqui falando de política pública, e agora a gente quer ouvir o presidente do CMDCA, o senhor Marcelo dos Santos. Marcelo, conte para a gente um pouquinho lá dos trabalhos do CMDCA em relação a esse tema. Boa tarde a todos. Cumprimento a todas as autoridades presentes, reforçar também, como todos aqui já disseram, sobre a importância desse evento. Eu tenho ido quando chega maio, algumas escolas têm me chamado para fazer algumas palestras lá sobre violência. E a gente falou muito aqui sobre o que a criança sente, né? Mas tem um dado também interessante que eu percebi nessas palestras, porque às vezes a gente está falando lá com a criança, tentando falar de uma forma lúdica, se é que existe uma forma lúdica de falar de violência, né? E, de repente, tem uma criança chorando. E ela cai no desespero ali. E daí, com o tempo, eu consegui ver que muitas dessas crianças, elas nem entendem que aquilo é uma violência. Elas estão vivendo, às vezes, anos ali, e, às vezes, a família, colegas, amigos, até sabem, e o silêncio, né, doutor, faz com que isso se torne gigantesco na vida dessa criança, e nós não sabemos até quando alguém vai conseguir intervir nessa vida. Então, a prevenção sempre é a solução. E entra aí o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, que é um conselho que vai formulando, deliberando, né, controlando e fiscalizando as políticas públicas. Importante dizer que a Araucária, em mais um ato de extrema importância em defesa e garantia de direito da criança e do adolescente, este ano de 2026 conseguiu fazer o diagnóstico
da criança e do adolescente no município. Uma ferramenta de extrema importância para políticas públicas. E ali nós tivemos dados extremamente importantes. Me chamou a atenção de um, que eu quero dividir com os senhores e as senhoras, em que nós sempre imaginamos que no nosso município não existia trabalho infantil. Mas existe, e o diagnóstico provou isso. Então, estamos aqui hoje, quero falar em nome do CMDCA, para a defesa e garantia de direitos da criança e do adolescente, mas a responsabilidade é de todos nós. Sociedade civil, a todas as autoridades presentes, com as suas secretarias, prefeitura, Câmara de Vereadores, o judiciário. Eu costumo dizer no CMDCA que nós temos um judiciário exemplar aqui em Araucária, viu? Eu tenho ido em diversos municípios aí, e a ação do nosso judiciário aqui tem sido esplendorosa mesmo. Então, fica aqui meu registro, também a secretária de Assistência Social, né, pelo excelente trabalho que tem feito, né, Leonardo sempre em cima ali de dados, de informação, e esse é o trabalho do Conselho Municipal, entender o que o município está fazendo, quais são as ações. Nós trabalhamos também junto com o Conselho Tutelar, que tem feito um trabalho fantástico também na defesa e garantia de direitos. Convido a toda a sociedade também a conhecer o Conselho, viu? As plenárias são na segunda terça-feira de cada mês, é aberto ao público, todo mundo pode ir lá assistir para ver como que anda a política da criança e do adolescente e como são os trabalhos desse importante órgão, que é um órgão autônomo, mas que age dentro do município. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Seguimos aqui com as perguntas. A gente sabe que o enfrentamento dessa violência não depende apenas do poder público, a gente já falou isso aqui várias vezes durante essa tarde, que é uma responsabilidade da sociedade no geral. E pensando nisso, eu quero direcionar perguntas aqui para duas pessoas que estão aqui, que são do setor privado, né? Que é o Vinícius Santana, que é presidente da Associação Industrial de Araucária, e o Aécio Novitsky, que é da Associação Comercial. Como que, Aécio, para você primeiro, como que essa campanha vai chegar até as pessoas do comércio, as quais você representa? Exatamente. Obrigado, Patrícia. Uma boa tarde a todos. Bom, primeiramente a gente tem que falar da importância, né, da gente trabalhar em conjunto com o público e o privado. Muitas vezes a gente faz campanhas, né, prefeitura, governo do estado, governo federal acabam fazendo campanhas, né, e a gente acaba esquecendo um pouquinho do setor privado, como que a gente vai chegar, né, a conversar com essas famílias, conversar com essas mães, com esses pais que lá trabalham. E é através, né, de associações assim como a ESIAR, como a CA, que a gente consegue chegar dentro de empresas. Quando a gente fala em empresa, a gente está falando da indústria, está falando do comércio, né, até do próprio agro, que a gente representa também. Então a gente vai levar esse recado, né, para as diretorias, para os RHs, e justamente as empresas vão ser as multiplicadoras, né, para os seus colaboradores, digamos assim. Eu sempre enfatizo, né, que ações de abuso, ela não tem classe social, né? Muitas vezes a gente fica pensando, porque é a pessoa mais vulnerável, que mora lá naquele bairro, que talvez não tenha tantas condições, mas não. O abuso, ele não tem classe social. Ele acontece com pessoas do alto poder aquisitivo também. E é muito pior às vezes, porque essas pessoas, elas têm, as esposas, ou até os maridos, quando acontecem, né, na questão das esposas abusarem das crianças, de identificar e muito mais de denunciar. Então a gente tem que ficar sempre ligado, na verdade, né, nessas ações. A gente vai estar promovendo na segunda-feira também como conscientização aqui na cidade de Araucária uma caminhada em parceria com o Conselho Tutelar e as demais entidades. A gente vai estar realizando na área central de Araucária. O porquê da área central? As pessoas às vezes falam, vocês estão fazendo somente no centro. Não, é que as pessoas saem do bairro para trabalhar no centro e pensando também de que as pessoas que ali estão trabalhando, elas estão no tempo que elas conseguem analisar
tudo que vem acontecendo, né, através das denúncias, através do que vem acontecendo em casa, porque muitas vezes a campanha ela até chega para as pessoas, mas chega quando as esposas estão com os maridos e às vezes está acontecendo alguma coisa ali dentro da casa, então ela acaba não vendo sobre a campanha. Então a gente vai trabalhar dessa forma para a gente chegar cada vez mais perto do nosso público-alvo, né, que no nosso caso aqui representando o comércio e com certeza o Vinícius representando também a indústria. A gente vai estar dentro, né, das indústrias e levando a mensagem, não somente no mês de maio, mas também em todo o ano. Muito obrigada, Écio. Quero passar agora também a palavra para o Vinícius, para que nos fale um pouquinho, Vinícius, como que tem feito a campanha, como que vai chegar isso para dentro das indústrias. Tá bom. A indústria fica feliz e a Seara apoia essa iniciativa. Como é que você mede o desempenho de uma indústria? Pelo resultado financeiro, pelo impacto econômico. Mas existe também duas vertentes importantes, talvez que nem alguns saibam, que é a questão ambiental, mas também o impacto social. Então, as empresas sérias seguem as leis anticorrupção, seguem o código de conduta, é uma questão de empregabilidade. Não tem opção, é um dever, é uma obrigação. Então, os colaboradores, né, de empresas sérias seguem os códigos de condutas e nós temos a obrigação agora, com esse evento organizado aqui com todos os setores, de comunicar. Né? Não cabe a nós julgar, dizer se está certo ou está errado, mas nós temos que usar o canal Disque 100 e as autoridades, as áreas que são competentes para fazer a tratativa adequada. Então, no dia 18, próxima segunda-feira, nós temos dentro da indústria uma reunião de prevenção a acidentes. Se é prevenção a acidentes, é prevenção à vida, então nossos RHs, a área de sustentabilidade, vai comunicar, né, muito bem estruturado, com o apoio do Conselho Tutelar, para que a gente tenha o máximo de pessoas, né, dentro do setor privado, na indústria, sabendo a forma correta de agir, né, com relação ao abuso, à violência. E ninguém tolera isso, é algo que a gente deve seguir. E aproveitando o gancho, com relação à parte social, eu vou falar a todos aqui do projeto Cura do Cidadão, em que ele faz o acolhimento, né, de 250 crianças aqui no município, em parceria com a Prefeitura de Araucária. A secretária Amanda sempre está conosco, o prefeito, o Léo também está conosco. E as crianças, às vezes, elas não têm, né, nem onde comer, elas vão lá e recebem o acolhimento. Acontece de abuso, acontece de violência e é encaminhada ao CRAS, ao CREA, ao Conselho Tutelar, né, quando tem alguma situação de vulnerabilidade. Mas, no contraturno, a gente promove a parte cultural, a parte educacional e profissional. Então, também dentro das indústrias, nós vamos ajudar a incentivar isso, porque você pode pegar fundos de lucro real, a questão da lei do esporte, a questão da lei Rouanet, que é cultural, ao fundo da criança e do adolescente e ao fundo do idoso. Então, certamente, projetos sociais podem ter uma amplitude maior aqui no município e ajudar também no acolhimento. E a gente consegue fazer, aí sim, todo o circuito, que é econômico, né, financeiro, ambiental e social. Muito obrigado. Muito obrigada, Vinícius. Você acredita que o combate à violência infantil passa pela responsabilidade social das empresas? Muitas vezes acaba passando, né? A gente sabe que as empresas elas estão ali promovendo, né, as campanhas, como o próprio Vinícius falou, né, na questão dos RHs ali, mas dentro das próprias empresas acabam acontecendo abusos. E quando a gente fala, a gente está, claro, falando aqui do abuso de crianças e adolescentes, mas a gente tem que também pensar no abuso das próprias mulheres que por ali passam, né? Às vezes a pressão psicológica para cima das mulheres ela é complicada e em cima disso acaba entrando os abusos também das crianças e adolescentes, né? É mais do que importante as empresas realizarem, né, a campanha vitalícia em cima, né, do abuso, hoje falando aqui de crianças e adolescentes, mas também no abuso das mulheres e, por que não, outros abusos, né? E também, principalmente, na questão do trabalho infantil, que a gente sabe que aqui em Araucária, como foi comentado, né, a gente tem vários casos, principalmente no comércio de Araucária, de crianças na faixa etária de 10 a 14 anos, né? A gente sabe que a partir dos 14 anos já existem os programas sociais, onde, né, as crianças elas podem estar entrando, os jovens, no mercado de trabalho, mas há 10 anos, gente, trabalhando
é muito complicado. E existem sim esses casos em Araucária, e a gente, né, em parceria com o Conselho Tutelar, delegacia, promotoria, juizado aqui, sempre vai trabalhando, e também a gente faz a nossa parte, que também é denunciar. A gente não vai fechar os olhos para isso. É uma campanha vitalícia, a Associação Comercial com certeza sempre vai estar preservando isso. Muito obrigada, Aécio. Bem, estamos encaminhando já para os finalmente aqui da nossa solenidade. E antes de encerrar, eu gostaria de pedir que os senhores deixassem uma mensagem. Nossa cronometrista vai nos ajudar com o tempo. 1 minuto para que vocês façam uma mensagem final sobre esse tema, né, e esse compromisso. Começando pelo pastor Eduardo, pelo vereador Eduardo, presidente da Câmara. Por favor, pastor. Como eu já disse aqui, a gente sair do status de não fazer nada. A gente fala muito, ouve muito, mas a ação é muito pouca. Então, a gente fazer alguma coisa, denunciar, já foi dito aqui como que o agressor ele se protege no silêncio do outro. Então, é importante a gente se mobilizar, entender um pouco mais, aprender. Eu sempre digo que não saber não é um demérito. Talvez o buscar conhecer, buscar saber mais, entender um pouco mais, já é algo a fazer. Já estamos saindo, já saiu do zero, já estamos avançando. Então, avançar de alguma forma, sempre com aquele pensamento que tem que estar no nosso coração. O que é que eu posso fazer? O que mais eu posso fazer? Quanto mais eu posso contribuir? Quanto mais eu posso decidir a vida de uma criança que, como a gente disse ali, quando chega no desenho, quando chega lá para o delegado, quando chega lá na delegacia, o crime já foi cometido. Então, mais importante do que combater, ou reconhecer o agressor e prender e dar sanções a ele, eu acho que seria importante a gente visar no combate para que isso não aconteça. Na prevenção, acho que é a melhor situação. Acabou meu tempo. Obrigado. Muito obrigada, pastor. Doutor Almir, por favor, se o senhor puder deixar uma mensagem. Sim, o Maio Laranja, né, a conscientização é um chamado geral a todos para combatermos o pacto do silêncio, que só favorece ao agressor, ao abusador sexual. O papel, né, de cada um de nós, em qualquer esfera, seja no poder público, no privado, no interior da família, dentro das escolas, nas unidades de saúde, nos equipamentos de atendimento da área de assistência social, é de nós termos sempre aquele olhar atento para as crianças, de nós termos a responsabilidade em, verificando uma mera suspeita, você não precisa ter certeza, uma mera suspeita, algo que lhe chamou a atenção, que você seja aquele que dá o primeiro passo, porque atrás de você tem uma rede preparada para dar o encaminhamento necessário. Então, rompa o vínculo, né, que o agressor tem com a vítima, que é o vínculo e o pacto do silêncio. Denuncie, Disque 100, delegacia, conselho tutelar, né, busque ser voz para aquela criança que muitas vezes nem mesmo, né, tem, por tanta violação que sofreu, nem sabe o que é aquela situação que está sofrendo, né, de um abuso para com, né, a sua dignidade sexual. É essa a mensagem. Muito obrigado, doutor. A palavra agora para o doutor Eduardo. Bom, eu queria reforçar, né, o que eu falei sobre a quantidade de casos, né? Então, a gente, muita gente que não trabalha com isso, não imagina a quantidade de casos que existem. Então, a gente pede, né, assim como o doutor Almir falou, denuncie e tal, mas procure prestar mais atenção nos seus familiares, nas pessoas do seu convívio social, porque acontecem muitos casos, né? Então, não menospreze um sinal de uma criança ou, às vezes, do abusador, né? Então, os casos, o meu recado é uma afirmação, né? São muitos casos e a gente precisa que toda a sociedade participe para que a gente consiga denunciar e evitar que eles continuem ocorrendo. Obrigado. Com a palavra agora, a conselheira tutelar Mônica. Então, vamos reforçar, né? Ficar todos atentos, qualquer comportamento diferente, não tenha medo, denuncie, procure o Conselho Tutelar. Nós temos uma rede de proteção que estamos trabalhando sempre na prevenção, que é o que o Castilho falou ali. Acho que a prevenção é tudo, né? Temos que evitar.
E não tenha medo, é dever de todos, da sociedade, da rede de proteção. Liga, Disque 100, Conselho Tutelar, Segurança Pública, estamos todos à disposição, né, proteger ali as crianças e adolescentes. Muito obrigada, Mônica. Léo, por favor, uma mensagem final. É isso mesmo, mas ratificar o que já foi amplamente aqui debatido, o chamado coletivo da sociedade para que possamos romper esse silêncio, quebrar a responsabilidade de todos, né? Poder público, privado, as famílias, proteger nossas crianças. Então eu vou invocar o tema da primeira campanha, né? Lembrando aí dos 20 anos de carreira, era lembrar a combater e esquecer a permitir. Então que seja continuado, a gente possa integrado aí fazer a diferença em prol das nossas crianças. Muito obrigado. Vinícius, por favor, uma mensagem final. O silêncio que passava despercebido, agora com a informação, o silêncio é percebido. O silêncio machuca, o silêncio incomoda, o silêncio pode tirar vidas. Se você acredita na vida, pode ter certeza que a Araucária, o poder público e o poder privado, a área privada e a sociedade civil organizada está pronta para te acolher. Disque 100. Denuncie, né, porque o agressor ele pode estar mais próximo de você do que você imagina. Pode ser alguém da sua família, pode ser um amigo, um colega. Fique de olho. Qualquer mudança de atitude, qualquer comentário, seja ele do seu colega, que está ao seu lado, uma criança, de um adolescente, utilize os serviços 181, o Disque 100 também, e denuncie. Marcelo, por favor. Quero deixar como última consideração o foco na prioridade absoluta e direitos básicos, né, direitos garantidos da criança e adolescente. E deixar algo dizendo assim que proteger nossas crianças vai além do afeto, né? Ele é um direito garantido por lei. E nós, como sociedade, temos a responsabilidade disso. Obrigado. Dr. Gabriel, a palavra. Bem, eu acho que, na verdade, seria até uma palavra só, seria denunciem. Não tenham medo, acreditem no poder público. Foi exposto aqui toda uma rede de proteção, todos os atores aqui empenhados nos seus deveres, nas suas atribuições. Então, denunciem e confiem no poder público, que com certeza, aqui em Araucária, pelo que eu pude perceber, cheguei aqui em fevereiro, mas pude perceber com essa reunião, todos os atores estão empenhados nessa luta. E confiem na gente, denunciem e não tenham medo. Eu tenho uma frase que eu falo, né, o Léo fala que eu repito. Se você mudar o começo da história, você muda a história toda. Então, cada um de nós, a gente pode mudar a história de alguém. Então, quando você denuncia, é a oportunidade de uma nova história. Então, pensem nisso, como diz ali, juntem-se a nós na campanha. Obrigado. Dr. Paulo, por favor. Um minuto. Não, vou tentar deixar 3 recados. Né? Que o mês de maio, laranja, seja um mês de conscientização, mas que a gente entenda que não é só um mês, né? Como foi amplamente dito aqui, que seja a vida inteira. Né? Segundo recado, que a gente aprenda mais, ensine melhor, ouça melhor e denuncie. Né? A omissão, né, que é o terceiro recado, a omissão não é uma forma de proteção. Tá? Se a sociedade se omite, uma criança não está protegida e lá na frente o adulto não está saudável. Agradecemos a presença de todas as autoridades que estão aqui na mesa, os profissionais da rede e principalmente, e também o pessoal que esteve em casa acompanhando a gente. Reforçamos que, diante de qualquer suspeita ou confirmação de violência, a denúncia é um passo fundamental para garantir a proteção das vítimas. Disque 100, funcionando 24 horas. É gratuito e anônimo. Encerramos esse momento reforçando o compromisso com a campanha Maio Laranja. Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Obrigado, gente. Bom final de tarde a todos. Viva a Araucária, viva o Maio. Vamos fazer a foto agora de pé. Obrigado. No olhar de uma criança, a Araucária tem um pedido de atenção. Se algo fere a sua infância,